Fala galera! Olá! Viemos contar um pouquinho da nossa história para vocês. Nós, com 30 anos de idade, já temos três Três filhos. filhos. E para contar um pouquinho sobre a nossa história, eu preciso ir lá atrás, quando a gente se casou, em 2019. Né? Eu tinha uma média ali de 24 anos, a Ana Paula 23 anos de idade. E a gente demorou para a gente ter a nossa primeira gestação. Né? Então, a gente não usa nenhum método contraceptivo, a gente não tinha nenhum motivo justo para a gente esperar a nossa primeira gestação, nossa primeira gravidez. Só que a gente não engravidou tão rápido como as pessoas pensam, né? E como algumas pessoas têm a facilidade, na verdade, de casou, teve relacionamento e já engravidou. Então não foi bem assim, não foi bem um conto de fadas assim. A gente demorou uma média ali de um ano e pouquinho para a gente engravidar pela primeira vez. E nós engravidamos exatamente no momento turbulento da sociedade, né? Então nós engravidamos em 2020, bem no período da pandemia, bem no período que estava todo mundo dentro de casa e as incertezas, né, pairavam. Para a gente, de certa forma, foi bom. Eu me recordo porque nesse período a gente se uniu um pouco mais, a gente vivenciou mais um momento, né, a descoberta da gestação, a gente ficou muito mais junto, porque tinha que ficar próximo mesmo dentro de casa, então esse iníciozinho da gestação ali foi bacana pra gente. Tivemos desafios, né, obviamente, depois para ir para o hospital, para ficar pensando o que ia acontecer, muita gente, ninguém sabia de nada, né, do futuro, se interferia na gestação, se não interferia, mas eu lembro que foi um período bom pra gente, porque a gente conseguiu conviver, né, num período legal. Apesar dos medos, né? Principalmente em relação à situação financeira, que nós dois trabalhávamos já como autônomos Sim. nesse período, então a gente estava sem trabalhar, assim como a maioria das pessoas. Então também foi um período de uma confiança muito cega na providência de Deus na nossa vida. Mas a gente recebeu a notícia da gestação com muita alegria, com o coração cheio e de certa forma sem medo, assim, sem saber o que viria, mas sabendo que tudo seria providenciado por Deus. E é bacana a gente contar essa história, e até bacana pra gente, né, que tentou montar um roteirinho aqui, relembrar um pouco da história, a gente vê que cada filho, ele vem movimentando a nossa vida de uma forma, né? Como uma tia minha dizia, e a gente repete essa frase aí para todo mundo ouvir, é que cada filho traz o pão debaixo do seu braço. Então, às vezes, o pão que o filho traz na sua vida é uma mudança, seja ela qual for, uma mudança de emprego, uma mudança de casa, uma mudança de rotina, seja o que for, mas cada filho, Deus não deixa, né, nenhum filho vir para o mundo faltando o pão. Então a gente vive isso, a gente já experienciou isso na nossa vida, que cada filho traz uma mudança. E aí quando a gente descobriu a gestação da Kiara, a gente morava num apartamento de aluguel, que foi o primeiro apartamento que a gente... Foi a segunda casa que a gente alugou, na verdade eu morei sozinho, né? E aí, logo antes da gente casar, a gente foi para esse apartamento, foi o nosso primeiro imóvel, o primeiro local que a gente constituiu a nossa família, depois do casamento a gente foi para lá. A gente morava nesse apartamento e faltando menos de um mês, né? Eu lembro que foi dezembro, Kiara nasceu no final de dezembro, no início de dezembro a gente se mudou. A gente foi para outro apartamento, um pouquinho mais próximo dos pais da Ana Paula, com o objetivo de ficar perto deles também. E era um apartamento bem pequenininho, mas era do pai dela, então ele prestou pra gente. A gente foi para lá com a meta de ficar um ano, né, pra gente conseguir juntar um dinheiro, trabalhar, juntar um dinheiro, depois conquistar o nosso apartamento. E nós ficamos lá 9 meses, né? A gente não chegou a completar um ano. Ficamos 9 meses nesse apartamento, mas já trouxe uma mudança. A gente acredita muito que, óbvio, foi a providência de Deus que nos levou, né, a movimentar, mas foi a vinda da Kiara que causou esse movimento na gente. A gente sair, porque estava muito cômodo no apartamento que a gente estava. Estava tranquilo, nos atendia, o aluguel barato, né, a localização legal. Mas aí causou esse movimento para a gente ir para esse outro apartamento, para a gente ir para essa casa, que era próximo da casa dos pais dela, e causou o movimento da gente falar, não, durante um ano aqui a gente vai trabalhar dobrado para a gente conseguir conquistar o nosso imóvel, financiar o nosso imóvel, comprar a nossa casa. E foi exatamente assim, a gente saiu com a Kiara com 9 meses, a gente conseguiu comprar nosso primeiro apartamento, e aí nós nos mudamos, né, vivenciamos ali um tempo bom, um tempo bacana, salvo engano foi 2021, né, finalzinho de 2021, que aí a gente ficou morando num apartamento, a gente conseguiu decorar da nossa forma, né? Foi nosso primeiro imóvel, então a gente sonhou ali dentro dele. A Ana Paula chegou até a pintar a parede lá uma vez que eu viajei para fazer uma surpresa e tal. Então fomos muito felizes, a gente até hoje passa lá na frente do prédio, a gente fala, fomos muito felizes nesse apartamento.
E falando da gestação da Kiara, né, da nossa primeira filha, a Ana Paula vai falar um pouquinho porque como foi a nossa primeira gestação, ela se preparou bastante, né, a gente buscou se informar, a gente estudou muito, ela principalmente, em relação a parto normal, fez fisioterapia, enfim. Tudo era novidade, né? No primeiro filho, tudo era novidade, era uma realidade totalmente diferente do que a gente vivia. Então, a primeira coisa que a gente teve como um suporte e que a gente também entende como uma providência de Deus foi que Vitor, ele tinha um aluno, que ele era obstetra, que é o Dr. Murilo, aluno na Canoa Havaiana, né? Nós temos um clube de Canoa Havaiana, que o Vitor é professor e proprietário do clube, e lá ele dava aula para esse médico obstetra, que é o Dr. Murilo, e assim que a gente soube que estávamos grávidos, para quem que a gente vai ligar, o que que a gente vai fazer, a gente não conhecia mais ninguém da área, né, assim, que pudesse nos orientar. Ele foi a primeira pessoa que Vitor teve a confiança de pegar o telefone, ligar e falar: estamos grávidos. No mesmo dia, o Dr. Murilo bateu lá na nossa casa com uma sacolinha, não sei se você lembra disso, com uma bolsinha, que eu uso até hoje, inclusive, com algumas medicações, assim, suplementações que eu já poderia começar a tomar na gestação. Na verdade, o ideal é que se tome antes de engravidar, mas a gente não estava tomando. Então, ele já foi rapidinho e já deu para nós essa suplementação, para a gente já começar a suplementar e cuidar da Kiarinha, né? Então, a partir daí que ele começou a nos acompanhar nesse pré-natal, pra gente ir conhecendo como que era essa vida aí, tendo um bebezinho na barriga. E aí eu tive também acompanhamento com nutricionista nessa primeira gestação, que também foi um cuidado de Deus muito grande, que foi a Carol, que ela é materna infantil, então assim, inclusive tendo esse acompanhamento com a nutricionista na minha gestação foi a virada de chave na minha alimentação, que antes eu não me importava muito, assim, eu comia bem, mas não comia tão bem, não tinha não dava tanta atenção, né, para não comer tanto açúcar, para comer coisas mais saudáveis e tudo mais. Foi uma virada de chave na minha vida para sempre. Foi muito importante. E também tive acompanhamento com Pilates, fiz Pilates na gestação da Kiara, tudo bonitinho. E aí no final da gestação da Kiara, a gente acompanhando bem de pertinho, a gente percebeu que ela estava com restrição de crescimento intrauterina, né, que é o CIUR, que a criança ela não vai recebendo os nutrientes da mãe. Eu vou me alimentando bem, fiz suplementação com whey protein e tudo mais, mas ela não estava recebendo os nutrientes necessários através da minha placenta. Então, ela no finalzinho da gestação da Kiara, ela teve o CIUR, o que fez com que a gente fosse ao hospital, ao médico já no finalzinho da gestação, e precisamos ir para o hospital, assim, de forma emergente para poder fazer a cesárea dela, para ela poder nascer. Antes disso, vale destacar que nós estudamos muito sobre o parto, fizemos roda de parto com uma doula que ensinou muito sobre o parto normal, para que a gente tentasse ter o parto normal, né? Desde curso a gestação. Online. Curso online, Vitor vinha até com um caderninho, obrigado, ele vinha, mas ele participava. A gente anotava tudo, então a gente foi bem preparado para o parto da Kiara, a gente não foi de qualquer jeito. Porém, graças a Deus, existe a cesárea em casos emergentes como esse, e a gente precisou fazer uma cesárea de emergência para o nascimento da Kiara, que aí foi o Dr. Murilo também, que diagnosticou o CIUR, que fez esse acompanhamento com a gente para Natal e fez o parto da Kiara também. A visita no médico, né? Nessa visita a gente já foi com mala pronta, né? Para fazer só uma visita, só uma consulta. Da consulta ele falou: olha, pode ir daqui direto para o hospital, que eu já estou chegando lá, a gente já vai fazer esse parto, a gente precisa tirar ela de dentro agora, ela tem que vir para fora para mamar, porque do lado de fora ela vai crescer, vai desenvolver muito mais do que do lado de dentro. E aí Kiarinha nasceu, né? Tivemos a bênção da Kiara na nossa vida, realmente o nome Kiara, né? O significado claro, veio para trazer luz, traz luz para nossa vida, trouxe luz para a família toda, né? E nos faz felizes, somos muito felizes de ser pai da Kiara. E aí já vamos dando seguimento aqui. Morando naquele apartamento, lembra? A gente não tinha uma casa própria, engravidamos. Durante ali a espera da Kiara, a gente se movimentou todo, Deus foi causando um movimento na gente, a gente aceitando, e a gente conseguiu depois conquistar o nosso espaço. Já estávamos morando num apartamento,
né? Kiarinha ali com o seu 1 ano e pouquinho de vida, não lembro quanto. A gente descobriu a gestação do Guido, então a gente já tinha a nossa casinha, nosso cantinho, a gente já era feliz lá, e a gente descobriu a gestação do Guido, ficamos felizes demais, né? Com a notícia de que Kiara ia ter um irmão, ela ficou feliz demais também, a gente foi preparando ela para esse momento, tanto é que as pessoas ficam perguntando, né, e ciúmes, que não sei o que, não sei o que lá, não teve isso porque a gente conseguiu preparar ela muito bem. E um outro ponto, que é o objetivo até desse vídeo aqui de falar para vocês, a gente não tinha nem 30 anos de idade, a gente tinha acabado de conseguir conquistar a nossa casa, né? Então a gente morava de aluguel e felizão morando de aluguel. Então a gente não esperou conquistar bens, conquistar um status social, conquistar um emprego do sonho, conquistar para a gente se abrir aos filhos, sabe? Os filhos foram chegando e os movimentos foram acontecendo. Eu acho que isso é o mais importante através desse vídeo aqui. Não, às vezes alguém pode nos assistir e pensar, nossa, então vocês foram irresponsáveis. Não, a gente calculou a rota dentro do básico. Qual que é o básico? O que nós precisamos de fato para poder ter um filho? O que é luxo e o que é realmente necessário? Então, dentro dessa sobriedade, dessa responsabilidade, que a gente se abre sempre ao próximo filho. Então, assim aconteceu com a Kiara, assim aconteceu com o Guido, assim aconteceu com a Clarice. Então, a gente se abrir dentro de uma responsabilidade, né? Você não vai estar faltando comida na sua casa, você vai querer ter 10 filhos. Não é assim que funciona. A gente precisa ter essa sobriedade sobre a nossa real situação de vida. Mas não ter luxo, porque a maioria das pessoas espera ter o melhor carro, não é nem um carro próprio, é ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor escola. Deixa de ter um filho porque não vai conseguir pagar a melhor escola particular para o filho. Então, são questões relacionadas aos valores, né? É aquilo que a gente cria, né, como necessidade, não aquilo que o filho precisa, essa é a questão. Mas aí, gestação do Guido, tivemos também uma surpresa ali que trouxe emoção um pouquinho para a gestação dele. Descobrimos ali no meio, né, do pré-natal que a Ana Paula contraiu citomegalovírus. É um nome difícil. Durante a gestação. A gente não conhecia, não sabia as consequências. O Dr. Murilo, mais uma vez, nos acompanhando, identificou isso, nos encaminhou e nos orientou. O citomegalovírus é um vírus que, quando ele é contraído durante a gestação, tem um mês certinho ali, que a gente não conseguiu identificar na Ana Paula, que se fosse, vou dar só um exemplo aqui, se fosse até o 3º mês de gestação, e a gente descobrisse que foi antes do 3º mês, tudo bem, não tem um risco de passar para o bebê esse vírus. Mas se for depois do 3º mês, ou se não souber quando foi, não tiver como identificar, fica a preocupação, né? Então, e esse foi o caso da Ana Paula. Aparentemente dava, eu não lembro se é o 3º mês mesmo, mas dava exatamente ali, naquela data. E aí a gente não conseguia ter a tranquilidade de vai passar para o bebê ou não vai passar para o bebê. E é um vírus muito forte, né, que ele a grosso modo dizendo, ele come a criança por dentro, né? Ele pode ir direto para o cérebro, ele pode ir direto para o globo ocular, né? Ele pode atrapalhar a visão, enfim, é um vírus muito forte, né? É preocupante quando o neném ele contrai esse vírus. E aí o que aconteceu? A gente descobriu, a gente fez o acompanhamento no pré-natal, no nascimento do Guido fizemos uma visita lá no Dr. Murilo, foi um pouquinho mais tranquilo, que ele falou, olha, vocês podem voltar, a gente se preparou para o normal também, mas teve alguma alteração no exame que a gente precisou ir para cesárea, só que não foi de emergência, a gente não teve que sair correndo para o hospital. Ele falou, pode ir embora para casa, mas se organizem para dar entrada no hospital amanhã, que a gente precisa trazer o Guido. Na verdade, o Guido, ele não teve restrição de crescimento, então ele tinha uma reservinha que possibilitou a gente tentar uma indução, tentar que ele nascesse parto natural. Ele teve o peso normal, então a gente foi para indução, a gente teve a experiência do trabalho de parto no Guido, no 2º filho, por conta disso. A gente fez a indução com balão e passamos o dia inteiro em trabalho de parto, né? O meu corpo foi respondendo às contrações, eu tive as contrações e tudo mais, porém no final o meu corpo, o colo do meu útero não estava respondendo às contrações porque ele estava posterior, mas enfim, acho que em termos técnicos a gente não precisa falar. Deixa para outro vídeo deixa isso, para outro na verdade. momento. Mas aí a gente precisou mesmo ir para cesárea após esse período de trabalho de parto. Tudo sob orientação do nosso médico, então a gente fez tudo com muita tranquilidade, né? Mas tivemos essa experiência do trabalho de parto no Guido.
e aí ele nasceu por cesárea também. Isso. E dentro do hospital mesmo a gente teve uma intercorrência, vamos falar assim, que a gente precisou ficar, por conta do citomegalovírus, a gente precisou ficar um tempo maior dentro do hospital. Então geralmente fica-se ali 48 horas, né? E a gente precisou ficar praticamente uma semana dentro do hospital com o Guido para fazer uma bateria de exames para tentar entender se aquele vírus tinha passado para ele ou não, né? Então fizemos muitos exames assim após o nascimento dele, tadinho, ele sofreu pra caramba. Fundo de olho, exames de sangue, fez os exames normais, né, o teste do pezinho, teve um exame também que ele fez na coluna que ele precisou tirar, agora não lembro se era medula óssea, o líquor, né? Ele teve um exame na coluna assim que foi, pô, imagina, um bebezinho pequenininho, todo dobradinho assim, o médico tendo que ir lá na coluna dele para tirar um líquidozinho. Eu assisti esse exame, foi bem forte assim, mas aí graças a Deus tivemos a liberação de todos os especialistas, né, de que ele não tinha o vírus, estava tudo bem, e hoje o meninão saudável pra caramba traz muita alegria pra gente. E antes dos 30 anos nós já tínhamos aí os nossos 2 filhos. E pouquinho depois a gente se mudou, né? A gente se mudou, a gente saiu daquele apartamento, foi o nosso primeiro apartamento, fomos para uma casa, buscando um pouquinho mais de espaço, buscando um quintal para a criançada. E Guido tinha 3 meses de vida, salvo engano, na mudança. Então parece que toda gestação a gente escolhe a gestação para mudar. Mas não é nada pensado, tipo, vai ser durante a gestação que a gente vai se mudar. Se a gente pudesse escolher, obviamente não seria, né? Mas acaba que, como eu falei... As oportunidades, né, surgem, as portas se abrem e a gente vai entrando, É isso. né? E Deus providencia o movimento, a gente observa isso na nossa vida, justamente quando a gente precisa se movimentar. São nesses períodos. Então as oportunidades foram abrindo e a gente foi abraçando, né? E aí vivemos ali na casa há mais de um ano e pouquinho, e descobrimos a gestação da Clarice, lá também do nosso terceiro filho, Guido. Um bebê, né, uma distância um pouquinho menor ali, da Kiara para o Guido, e agora do Guido para a Clarice, uma distância menor, mas da mesma forma nos trouxe muita alegria. Ficamos muito felizes em ter o nosso terceiro filho. Vivenciamos muito bem a gestação, diferente das outras, porque já tem a rotina de casa acontecendo, a rotina das crianças, e a gente tem que se adaptar. A gente não vive a gestação da mesma forma que a gente vive a primeira, né? Que é a primeira vez, a atenção está toda ali, a gente vive todo aquele momento. Então a gente vive a nossa vida, a nossa rotina, junto com mais uma gestação, né? Muito importante e muito amado da mesma forma, mas de um jeito diferente, né? De um jeito... Amada até mais, né? Porque tem mais pessoas para amar ela, né? Agora tem os A irmãos. espera dos irmãos, os esperam irmãos esperando. ansiosos. Então isso é bem bacana. Informação importante, a gente estava esquecendo de contar para vocês da vida do Guido, né? Então quando a gente estava no hospital, depois de 7 dias, fazer várias baterias de exames, faltava um resultado de um exame. E a gente estava no quarto esperando esse resultado, já meio de saco cheio, né? Que a gente estava 7 dias no hospital, querendo ir embora para casa, que a Arinha ia lá visitar a gente de vez em quando, então a gente estava sem ficar com a nossa filha. E quando a gente estava sentado esperando o resultado do último exame, entrou um grupo lá fora no hospital, aqueles grupos que entram No corredor, no né, corredor, do hospital. no corredor do hospital, que é para trazer alegria, né? Então eles vieram eu lembro que tinha um violino, não sei se tinha um violão também, mas vieram cantando uma música. E a música que eles cantaram, Ana Paula vai cantar aí. Canta. Eu tô tentando lembrar o início da música. Só tô lembrando. Não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Saúde, neném. E aí tocou essa música, a gente não conhecia, e na hora ali a gente entendeu muito, assim, a gente se emocionou, porque a gente entendeu como uma resposta de Deus muito forte, assim, pra gente, um cuidado de Deus muito forte pra gente, porque a gente estava esperando justamente uma resposta do médico, e ele falava sobre visão também, né, e tudo mais, a gente estava esperando uma resposta de Deus que falava sobre a visão do Guido, né, para ver se o vírus tinha afetado a visão dele. Então foi uma experiência muito forte pra gente. Mais uma vez, né, tivemos uma experiência com a Kiara, tivemos uma experiência forte com o Guido,
E aí, com a Clarice, vivenciamos a nossa gestação, tudo saudável, tudo em paz, graças a Deus. E no finalzinho da gestação, nós fomos para uma consulta com o Dr. Murilo e eu falei bem assim com o Dr. Murilo: nossa, Dr. Murilo, eu tô achando essa gestação tão sem adrenalina. tá tudo tão tranquilo. Tá tudo tão tranquilo, sem adrenalina, a gente tá até estranhando. E aí foi nisso que eu deitei para fazer a ultrassom lá, que ele faz a ultrassom no próprio consultório também, na consulta. E aí a gente viu que ela tava começando a ter uma restriçãozinha de crescimento. Eu falei, pronto. E aí a gente já iniciou uma dieta mais forte, com proteína e tudo mais. E fomos acompanhando esse final de gestação, até que chegou já com 38 semanas, que já é um período ótimo para ela nascer. A gente viu que ela estava muito pequenininha mesmo, né? Então, mesmo com uma alimentação maior, realmente o meu corpo não estava passando os nutrientes necessários para ela. Então, pensamos em fazer indução, se ela ganhasse um pouquinho mais de reserva para tentar o parto normal, mas ela não estava recebendo esses nutrientes, então a gente decidiu, junto com o Dr. Murilo, para ir para cesárea também, mas não foi tão de emergência. Só não poderia ser um parto normal, por conta dela ser pequenininha, e precisaria nascer para que ela ganhasse peso aqui fora, que na minha barriga ela não estava ganhando, né? E aí, dito e feito, nós fomos já direto para o hospital, para poder ter a Clarice. E fazem 3 dias que ela nasceu, ela tá aqui no meu colinho, participou de todo o vídeo sem chorar. E mais uma vez eu vou contar para vocês, só pra gente encerrar esse vídeo, que antes do nascimento da Clarice, Deus nos movimentou de novo. Então, com o Guido e com a Kiara, a gente morava numa casa e com 2 meses, faltando 2 meses para Clarice nascer, a gente se mudou e hoje a gente está nesse apartamento aqui que a gente está morando, faz 2 meses que a gente está aqui. Então foi mais um movimento, né? Então depois a gente pode falar o motivo, né, que fez a gente se mudar e tudo mais, porque a gente está aqui, a gente pode gravar isso em outro vídeo, mas Deus movimenta a gente se a gente estiver atento, né? Então, e esse movimento, não importa se você não tem a tua casa própria, se você ainda mora de aluguel, se você não está no teu emprego do sonho e tudo mais, óbvio, você não vai ser irresponsável, mas você não precisa criar necessidades que estão só dentro da tua cabeça, que às vezes a sociedade impõe, sabe? A gente precisa se abrir às bênçãos e, através da chegada de um filho, você se movimentar. Você não fica na mesa, você, né, acionar o sensinho da responsabilidade aí, falar, opa, chegou mais um filho para eu criar, eu preciso me movimentar um pouquinho mais. Se eu só vendia picolé de manhã, eu preciso vender picolé de manhã e bolo de noite, né? Então, esse é um movimento. Talvez a gente deixe de viver grandes bênçãos, grandes alegrias na nossa vida, porque a gente espera a situação perfeita, o cenário perfeito para vivê-las. Em relação aos filhos, isso é muito nítido aqui em casa. Quando a gente olha para as crianças, nós temos uma menina de 4 anos maravilhosa, que traz muita luz, muita alegria para a nossa vida. Nós temos um menino de quase 2 anos, mês que vem ele faz 2 anos, e agora um bebezinho que vem ressignificar toda a nossa história. E quando a gente consegue olhar para a personalidade de cada um deles, a gente começa a enxergar que eles são presentes para nós. Então, quando a gente se abre para viver uma grande bênção, mesmo não tendo todo o cenário ideal, a gente está dando sim para uma bênção para a nossa vida, então a gente sai ganhando. Quando a gente se fecha para viver algo novo, principalmente quando é algo dado por Deus, a gente deixa de viver grandes bênçãos na nossa vida. Então essa abertura e essa confiança na providência de Deus, no cuidado de Deus, no amparo de Deus, ele nos permite viver coisas muito grandiosas. Assim, os nossos filhos são presentes na nossa vida e nós somos muito mais felizes os tendo. Temos muito mais trabalho com eles e trabalho também para a gente ter mais renda, né? A gente trabalha muito, mas sabendo que isso é muito pequeno diante das grandes graças, da grande graça que é tê-los na nossa vida, né? Eles são a bênção da nossa vida, assim. Eu nem me imagino sem filho. Nem sei o que seria da nossa vida sem eles. Não dá, né? Depois que eles chegaram, que a gente consegue entender como nós somos felizes em tê-los, como a gente precisava deles. É isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo que a gente gravou, de um pouquinho da nossa história, a gente precisa saber, né? Quem assistiu até o final. Comenta aqui embaixo, deixa um comentário pra gente, também se inscreve no nosso canal, porque
isso daí mostra e nos dá força pra gente continuar. E a gente está aprendendo, né? Isso. YouTube é uma ferramenta nova pra gente, a gente está vendo o que funciona aqui, qual formato funciona, se é hablando muito, se é hablando pouco. Então, vai comentando pra gente saber se vocês estão gostando, se é essa linha mesmo, o que vocês querem ver por aqui, que a gente vai contando. E a gente vai gravar agora mesmo, só que a gente posta na outra semana, o vídeo somente sobre a gestação e o nascimento da Clarice. Valeu!